Glória a Deus. Aleluia. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Glória a Deus. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Glória a Deus. Louvado seja Deus por essa oportunidade para falar da sua palavra em nome de Jesus. Amém. Nesta noite, nesse culto de família. Aleluia. Glória a Deus. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Oh, glória! Olha que palavra poderosa! Aleluia! Vamos ler mais uma vez esse versículo, irmãos. Olha o que diz: e o Senhor ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Aleluia. Meus irmãos, podeis assentar para a glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar aqui um pouquinho, um corinho, né? Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem é este povo que obedece? Este é o povo que vai morar no céu. Quem é este povo que obedece? Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar
Jesus. Santo é o nome do Senhor. Deus santo. Aleluia. Meus irmãos, Aleluias. Êxodo capítulo 13, Amém. versículo 21 que nós lemos. Aqui fala que Deus, Ele guiou o seu povo com um braço estendido e com mão forte. Aleluia. A Bíblia diz que o povo de Israel estava no Egito. O povo de Israel estava no cativeiro. Mas a Bíblia diz que Deus tinha uma promessa de libertar o povo da escravidão. A Bíblia diz que Deus havia prometido para Abraão que o seu povo, a sua descendência, seria liberta do cativeiro. E a Bíblia diz que Israel passou 430 anos no cativeiro. Não é brincadeira. 430 anos no cativeiro, sendo humilhado por Faraó, sendo humilhado pelo egípcio. Mas a Bíblia diz que quando chegou o dia, quando chegou o momento, Deus entrou com providência. Aleluia. Porque tem coisas na nossa vida que só Deus pode entrar com providência. Meu Deus. Aleluia. Tem coisas na nossa vida que só Deus pode mudar. Tem portas que só Deus pode abrir. Mas também tem portas que só Deus pode fechar. Aleluia. E o povo de Israel estava sofrendo, gemendo, chorando. O povo já não aguentava mais. Está escrito, Êxodo capítulo 2, que lá do alto do céu, como diz a Bíblia, o nosso Deus está nos céus, e tudo Ele faz como lhe apraz. E Deus olha do céu para a terra, e Deus vê o seu povo gemendo e chorando debaixo de um jugo de servidão. E a Bíblia diz que Deus se lembra do concerto que Ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. A Bíblia diz que Deus se lembrou. Aleluia, Deus. Esquece, a mulher esquece, os governantes esquece, o mundo esquece, mas Deus jamais esquece. Aleluia, Deus. E Deus se lembrou do seu concerto, da sua aliança que fez com Abraão. Então Deus desceu na terra. Aleluia. Glória a Deus. Deus desceu na terra e levantou Moisés para poder libertar o povo de Israel. O povo já não aguentava mais, mas Deus entrou com providência. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Aleluia, Deus. O povo estava angustiado, o povo não tinha saída, nem para a esquerda, nem para a direita, mas Deus desceu na terra, Deus ouviu o gemido daquele povo, e Deus desceu para libertar. Aleluia, Deus. E quando Deus vem com providência, quando Deus vem com socorro, quando Deus vem com seu poder, aleluia, ninguém pode impedir. Porque está escrito na Bíblia que operando Deus, quem impede? Aleluia. O inferno Aleluia. não pode impedir, os demônios não podem impedir, os homens não podem impedir, as nações não podem impedir quando Deus age, quando Deus opera. Verdade, Jesus. Aleluia. Deus levanta Moisés para socorrer o seu povo, para tirar o povo da escravidão. Oh, glória. Amém, Quando Deus. Deus vem com a sua bênção,
bênção sobre o seu povo. A bênção de Deus é completa. A bênção de Deus é total. Deus não te dá nada pela metade. Verdade, Ele te dá uma Jesus. bênção completa. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus tirou o povo de Israel lá do Egito. E Deus não despede o teu povo com mãos vazias. Amém, Jesus. Deus não despede o teu povo com as mãos vazias. A Bíblia diz que o povo de Israel, ao sair do Egito, saíram com prata e com ouro. Eles saíram com abundância, porque Deus entrou no negócio. Aleluia, Deus. Entrou na causa, porque Ele julga e peleja com justiça. Oh, glória! Então Deus abençoou o povo de Israel. O povo saiu com riqueza. O povo não saiu de mãos vazias. É assim que Deus faz com a sua igreja. É assim que Deus faz comigo e com você, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós buscamos ao Senhor. Porque o povo de Israel começou a clamar a Deus, começou a pedir socorro, começou a pedir ajuda. O povo de Israel se humilhou diante de Deus e pediu misericórdia. Aleluia. E Deus ouviu do céu e mandou socorro, mandou providência. E Moisés foi lá, e a Bíblia diz que com mão forte e braço estendido, Deus tirou o povo das garras de Faraó. Aleluia. Deus tirou o povo da escravidão de Faraó. Porque se fosse por Moisés, o povo não saía. Se fosse por Arão, o povo não saía. Se fosse pelo próprio povo, eles não saíam. Mas quando Deus entra no negócio, tudo muda. Aleluia, Deus. Quando Deus entra no negócio, a porta se abre, a doença sai, o problema se resolve. Glória a Deus. E Aleluia. Deus guia o seu povo pelo caminho do deserto. Amém. Aleluia. E não tem nada melhor do que ser guiado por Deus. Verdade. Aleluia, Jesus. Não tem nada melhor do que a mão de Deus te conduzir. Porque quando Deus está conduzindo o teu povo, Ele sabe o que faz. Deus de poder e glória. Quando Deus está conduzindo o teu povo, Ele sabe agir. Aleluia. Porque Ele é Deus. Amém, Jesus. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Aleluia. Então aqui diz que o Senhor estava guiando o seu povo pelo caminho do deserto. Olha que coisa linda. Deus guiando o seu povo pelo deserto. Moisés, ele conhecia o deserto também. Moisés conhecia o deserto. Porque quando ele saiu da terra do Egito, ele habitou no deserto. Verdade. E Aleluia. ele conhecia o deserto também. Mas nem tudo Moisés conhecia no deserto. Nem tudo Moisés conhecia. Então Deus dirigiu o povo através de Moisés. Como está aqui na palavra. Então, Aleluia, não tem nada melhor do que eu e você sermos guiados pelo Senhor, guiados pela palavra de Deus. Então, se você está sendo guiado por Deus, se nós estamos sendo guiados por Deus através da sua palavra, nós não podemos temer. Amém, Jesus. Glória a Deus. Não temas. Aleluia. Deus sabe o que faz. Amém. Deus santo. O Aleluia. povo de Israel saiu do Egito. O povo estava sendo guiado por Deus. Deus sabia o que estava fazendo. Aleluia. Ainda que o povo estava murmurando, ainda que o povo estava reclamando, ainda que o povo queria voltar para o Egito, ainda que o povo se levantou contra Moisés, por que que você nos tirou do Egito e nos trouxe
morrer. Melhor era ter ficado no Egito. Verdade, Jesus. Mas Glória a Deus sabe o que faz. Deus é poderoso. Aleluia. Não temas. Aleluia. Deus sabe o que faz na sua vida. E na Glória a vida. Deus. Aleluia. Não temas. Deus sabe o que faz na sua casa e na sua família. Não temas. Deus sabe o que faz no seu trabalho. Aleluia. E no seu dia a dia. Glória a Deus. Deus de Aleluia. poder e glória, aleluia. Não temas. Aleluia. Esta foi a palavra de Moisés para o povo de Israel. Amém, Jesus. Porque o povo estava murmurando, além de Deus ter tirado o povo da escravidão, Deus Santo. 430 anos sofrendo, sendo humilhado, sendo massacrado. Deus tira o povo da escravidão, guia o povo no deserto, e o povo murmurava, o povo reclamava. Nada estava bom para aquele povo, nada estava bom. E às vezes acontece isso na nossa vida, às vezes acontece isso no meio do povo de Deus, às vezes acontece isso na igreja. Às vezes nós ficamos reclamando, ficamos questionando, ficamos murmurando, às vezes nós ficamos lamentando, mas eu digo: não temas. Aleluia. Deus sabe o que faz. Aleluia, Deus. Como diz uma frase: o homem faz o que pode, mas Deus faz o que quer. Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Aleluia. Senhor dos senhores e Rei dos reis. Glória a Deus. Aleluia. Então o povo estava sendo guiado por Deus. Amém, Jesus. E às vezes Deus muda o caminho, às vezes Deus muda a rota, às vezes Deus muda o itinerário. Para quê? Para te dar vitória. Aleluia. Às vezes Deus muda o caminho para te levar no lugar certo, Aleluia, na hora Deus. certa, no momento certo. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele é Deus. Glória. Ele vê lá na frente. Aleluia. Ele vê lá na frente. Ele conhece o futuro. É verdade, Jesus. E o povo estava questionando e murmurando e reclamando, querendo voltar atrás. Dessa forma, Jesus. Porque se você ler, a Bíblia diz que Deus não queria que o povo voltasse atrás. E Deus guiou o povo para um caminho mais longe. E às vezes Deus faz assim com a gente. Às vezes Deus te guia por um caminho mais longe, para te amadurecer. Aleluia. Experiência, para Aleluia, Deus. E Deus guiou o povo por um caminho mais longe. Não era tão longe. Fiel. Aleluia. Do Egito ao Mar Vermelho não era tão longe, era perto. Mas Deus fez o povo rodear. Deus fez o povo rodear por um caminho mais longe, para que o povo amadurecesse, para que o povo tivesse mais contato com Deus, mais intimidade com Deus. Então Moisés, ele diz para o povo: não temas. Aleluia. Deus sabe o que faz. Glória Olha a o que diz a Deus. Bíblia no versículo 13. Aleluia. Glória a Deus. Deus de Versículo maravilha. de número 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Aleluia. É uma responsabilidade muito grande. Moisés abria a boca diante daquela multidão de gente. Aleluia. Deus Porque, Santo. Aleluia. segundo os estudiosos, era 1 milhão de pessoas. Homens, mulheres, idosos, crianças, adolescentes, jovens, animais, recém-nascidos. E Moisés abria a boca diante desse povo e dizia assim: não temais.
frente o mar vermelho. Não tinha como ir para frente, não tinha como ir para trás. E muitas das vezes nós passamos por isso. Às vezes, muitas das vezes, você não sabe se vai para frente ou se volta para trás por causa de um problema, por causa de uma luta, por causa de uma dificuldade, por causa de uma adversidade que você está passando. Muitas das vezes, nós, como homens e mulheres, não sabemos se vamos para frente ou se vamos para trás. E o povo de Israel não tinha saída. E Moisés abre a sua boca e diz: não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje nos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, aleluia. O povo estava reclamando, questionando, e Moisés está dizendo: Deus vai pelejar por nós. Ficai quieto, ficai tranquilo, parem de murmurar, parem de reclamar da vida, parem de reclamar de tudo e de todos, parem de reclamar da sua casa. Eita Deus, fala Jesus. Reclamar do seu trabalho, aquieta-te. Aleluia, Deus. Porque Ele está pelejando. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória, aleluia. Eita Deus de poder e maravilha. Aleluia. Não temas. Aleluia. Deus sabe o que faz. Eu não sei o que você está passando, o que vocês têm passado ou vai passar, não importa. O importante é: aquieta-te, tranquiliza a sua alma, tranquiliza o seu coração, entrega tudo na mão de Deus, o mais Ele fará por você. Amém. Aleluia, Deus. Entrega o teu caminho, a tua vida, a tua família, o teu casamento, o teu trabalho. Entrega tudo ao Senhor, confia nele, espera nele, e mais Ele fará. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Eita Deus, eu sinto a presença do Senhor. Aleluia, Eu Deus. sinto a presença. Glória a Deus. Aleluia. Deus de poder e maravilha. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Deus sabe o que faz. Aleluia. Eu é que não sei. Deus santo, Você é que não aleluia. sabe. Deus Porque quando o homem pensa que sabe tudo, ele já está errado. Quem sabe tudo é Deus. Deus sabe de tudo. Ele pode tudo. Ele vê tudo. Ele criou tudo. E Ele tem todo o poder no céu e na terra. Aleluia, Deus. Ele está no controle. Então Moisés, ele fala para o povo sendo guiado por Deus. aleluia. Deus guiando o povo no caminho do deserto. Deus mandava luz de dia, Deus mandava luz à noite, e Deus mandava nuvem de dia. E o povo caminhando, caminhando, caminhando. Por quê? Porque Deus não queria que o povo parasse. Deus santo. Deus não queria que o povo parasse daqui. Deus queria que eles caminhassem de dia e de noite. Meu irmão, Deus não quer que você pare. Aleluia, Deus. Não importa as perseguições, não importa as lutas, não importa as tribulações, não importa os problemas que você está enfrentando, não importa as dificuldades que você está passando. Deus está dizendo: meu servo, minha serva, igreja, caminha de dia, caminha de noite. Aleluia, aleluia, Deus. Não volte atrás. Glória a Deus. Aleluia. Deus santo. Então Moisés abre a boca diante daquela multidão. Deus Um
mais de pessoas. Deus Santo. E Moisés abre a boca e diz: não temais. Eu acredito que muitos ali murmuraram contra Moisés. O que esse Moisés está falando isso? O que esse Moisés está falando? Ele está ficando doido, ele está ficando maluco para dizer uma coisa dessa, para a gente ficar tranquilo, ficar sossegado, ficar em paz. Faraó vem aí, o exército, os cavaleiros de Faraó vem aí, na frente tem o mar, não podemos ir para a esquerda e nem ir para a direita, e aí? E Moisés abre a boca: não temais, Aleluia. estai quietos. Deus Santo. É a mesma coisa você falar para um irmão que está passando por um processo difícil na sua vida. É a mesma coisa você falar para uma irmã que está passando por um momento terrível de enfermidade, de problema na família, e você dizer: irmã, fica quieta, fica tranquila, Deus vai te dar vitória, Deus vai mudar a situação, Deus vai entrar na sua casa, Deus vai salvar a família, Deus vai abrir a porta, Ele vai mudar, aleluia, a situação, Ele vai entrar na causa da justiça. E o povo não estava acreditando em Moisés, o povo não estava pondo fé em Moisés, mas Moisés era um profeta de Deus, que falava com Deus face a face. Aleluia. O homem que teve mais intimidade com Deus, segundo alguns estudiosos, foi Moisés, que falava face a face, como um amigo fala com outro amigo. Aleluia. Mas Moisés tinha convicção, ele entregou a revelação, porque quando a revelação é de Deus, se cumpre. Aleluia. Quando a profecia é de Deus, se cumpre. Amém, Jesus. Quando a visão é de Deus, se cumpre. Então o que Moisés falou se cumpriu, porque foi Deus falando na boca de Moisés. Aleluia, Não Deus. temais. Moisés, Glória a Deus, de aleluia. você mesmo? Não. Deus falou comigo agora para dizer para vocês, povo de Israel: não temais. Aleluia. Estai quietos e vede o livramento do Senhor. Aleluia. Meu irmão, Deus tem livramento para você, Deus tem livramento para sua casa, Deus tem livramento para sua família. Eu creio, Jesus, eu creio. Deus tem Aleluia. livramento para o seu casamento, Ele tem livramento na tua vida, na tua casa e na tua família. Glória a Deus. Jesus. O Salmo 46 vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém. Serei exaltado entre as nações, Deus te maravilha. serei exaltado sobre a terra. O Senhor, Aleluia, Deus. o Aleluia. Senhor dos exércitos Eita, Deus de poder e maravilha. Aleluia. o Deus de Aleluia. Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Santo. Não Glória. temas, Glória a Deus sabe o que faz. Deus. Você está esperando uma resposta de Deus? Aleluia. Deus sabe o que faz. Amém, Jesus. Você está esperando um milagre de Deus? Deus sabe o que faz. Aleluia. Você está esperando uma promessa de Deus? Deus sabe o que faz. Amém. Você está esperando algo se concretizar na sua vida, na sua família? Deus sabe o que Deus faz. Santo. Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. Ele sabe o que faz. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então Moisés, ele fala para o povo: não temas. Deus está dando livramento. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Deus Aleluia. vai pelejar por vocês. Não Aleluia. precisa pegar espada, não precisa pegar em faca, não precisa pegar em revólver, não precisa pegar em punhal, não precisa brigar com ninguém, não precisa tomar lugar de ninguém, não Aleluia. precisa ser maior ou melhor do que ninguém. Deus está pelejando. Aleluia. Deus está pelejando por você e pela sua
família, e pela igreja, e pelo povo de Deus. Então, foi a primeira palavra de Moisés: não temais. Glória a Jesus. A segunda foi: não temais. Deus está guardando vocês. Olha o que diz o versículo 19. Aleluia. Versículo 19: e o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás dele. Olha que coisa linda. Primeiro, não temas, Deus sabe o que faz. Segundo, não temas, Deus está te guardando. Ele te guarda no trabalho, Ele te guarda em casa, Ele te guarda no trânsito, Ele te guarda na viagem, Ele te guarda durante o sono, Ele te guarda durante o dia, Ele te guarda hoje, te guarda amanhã, te guarda ontem e te guardará para todos sempre. Aleluia. Escrito: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra direita, o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor te guardará de todo mal. Aleluia, Deus. Não temas, Deus está te guardando. Aleluia, Jesus. Deus guardou o povo de Israel. Aleluia, Deus. O povo de Israel não era um povo de luta, era um povo pacífico. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Então eles ficaram com medo. O exército de Faraó vinha com espada, com escudo, com capacete, com lança, com carros e cavalo. E o povo de Israel era um povo pacífico. Mas a Bíblia diz que o Senhor guardou esse povo. Olha que coisa linda. O anjo do Senhor estava na frente, mas passou para trás. Porque a Bíblia diz que Faraó pensou: eu vou alcançar esse povo, eu vou trazer esse povo de volta para a escravidão, eu vou tomar tudo deles novamente. Está aqui na Bíblia. Mas Deus falou: não, porque quando eu liberto mesmo. Quando eu faço mesmo. Quando eu determino mesmo. Quando eu selo, dá selado. Aleluia, Deus. Não temas, Deus está te guardando. Deus fala com o povo de Israel através de Moisés. Que coisa linda. O anjo de Deus passou para trás. Irmãos, a Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Aleluia. Ao redor do que os teme e os livra do mal. Aleluia, Deus. Irmão, tem um anjo do seu lado. Aleluia, Deus. Irmão, tem um anjo lá na sua casa. Aleluia. Tem um anjo lá na sua família. Meu Deus. Tem um anjo lá no seu trabalho. Tem um anjo que está com você de dia, de noite, de dia. Aleluia, Deus. O anjo está Deus, ao que seu redor. maravilha. Aleluia. E o anjo aqui passou para trás. E o inimigo que pensou que ia alcançar o povo de Israel, perdeu a batalha, perdeu a guerra. Então Moisés fala: não temas, Deus está guardando vocês. Oh glória, oh maravilha. Terceiro, Moisés fala para o povo de Israel: não temas, haverá luz no seu caminho. Oh glória, aleluia. Mas às vezes você pode pensar: não, mas eu já tenho luz. Jesus é a minha luz, é verdade. Jesus é a nossa luz. Ele é a nossa luz, está escrito na Bíblia Sagrada que Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que veio ao mundo. Ele mesmo disse: aquele que me segue, eita
da glória. Não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A luz da vida estava ali com o povo de Israel. Essa luz era o próprio Cristo, iluminando o caminho do povo de Israel. E Moisés fala: não temas, Aleluia, Deus. haverá luz no vosso caminho. Eu Olha o que creio. diz no versículo 20. Aleluia. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridão para aqueles, para o inimigo. Para o inimigo. Oh, aleluia. Mas para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Oh, glória! Olha que coisa linda! Moisés falando para o povo: não temas, haverá luz de Deus no vosso caminho. Aleluia, Olha que Deus. coisa linda! O inimigo pensou que ia chegar, que ia pegar, que ia tocar, que ia destruir, mas Deus não deixou. Aleluia. Deus iluminou o caminho do povo, e o povo caminhou toda noite. Amém, Jesus. E o inimigo ficou na escuridão. Glória a Deus. Nós estamos na luz de Cristo, irmãos. Aleluia. Nós estamos na luz da palavra de Deus. Glória e quem a Deus. está na luz de Cristo, quem está na luz da palavra de Deus, não anda em trevas. Aleluia. Mas anda na luz, e Glória você a vai Deus. chegar no Aleluia. lugar certo. Amém. Aleluia. Porque o povo chegou do outro lado, porque Deus iluminou o caminho. Aleluia, Oh, Jesus. glória. Como diz Jesus: quem anda nas trevas não sabe para onde vai, mas quem anda na luz, aleluia, sabe para onde vai. Aleluia, Deus. E Deus enviou a luz para o povo de Israel, e o povo caminhou toda a noite. Já pensou? Idosos, mulheres grávidas, crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres, caminhando a pé, e os animais, jumentos, camelos. Mas Deus é fiel, Ele sabe agir, Ele sabe preparar tudo. Então, meu irmão, não temas, Deus sabe o que faz. Aleluia. Aleluia, Deus. Não temas, Deus está te guardando. Não temas, haverá luz Glória a no Deus. seu caminho. Não importa o momento de escuridão que você está passando, não importa a dificuldade que você está passando, não importa a adversidade que você está passando, não importa. O Senhor está mandando luz, e você terá resposta. Aleluia. Você terá resposta, porque a luz de Deus, a luz de Cristo, a luz do Espírito Santo, a luz da palavra de Deus está brilhando Aleluia. no seu caminho. Aleluia. Não importa se o seu caminho é o deserto da angústia, da tristeza, do medo, da insegurança. Deus está mandando luz, e você vai ter a resposta. Aleluia. Aleluia. Deus santo. Em quarto, não temas, Deus vai lutar por você. Oh, maravilha. Não precisa brigar com ninguém, Amém. não precisa discutir com seu vizinho, com seu parente, com a sua família. Não precisa discutir ou brigar com seu patrão, com seu encarregado. Não precisa dar soco, chute ou pontapé. Não precisa levantar a mão para ninguém. Deus vai lutar por você. Eu creio. Aleluia, Jesus. Não temas. Deus vai lutar Aleluia. por você. Você vai chegar até o fim. Aleluia. Aleluia. Israel chegou
fim. Amém. Porque foi Deus que lutou. Foi Deus que pelejou. Quinto, não temas. Você vai ver o agir de Deus na sua vida. Aleluia. Que coisa linda. Não temas. Deus vai lutar por você. É o versículo 25. Não temas. Você vai ver o milagre e o agir de Deus na sua vida. Versículo 31. Aleluia. Então, meu irmão, eu te convido agora, fique de pé por um minuto. Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus, pela nossa família, pelo povo de Deus. Aleluia. Levante a sua mão direita para o Glória a Deus, aleluia, Pai. Seja, Senhor, o teu nome. Oh glória, feche os teus olhos, curva a sua cabeça em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. O Deus de Israel está aqui. Ele pode fazer milagres na sua vida. Poderoso e eterno Deus, nesta noite, meu Pai, Senhor, vem agora com o teu poder, vem com a tua graça, vem com o teu socorro. Aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, esse culto de família, assim como o Senhor guardou a família de Israel. Havia criança, idosos, mulheres grávidas, havia jovens e adolescentes, havia Deus animais, mas o Senhor guardou aquela família no deserto. O Senhor libertou aquela família do cativeiro, toda a família de Israel. E nesta noite, ó Deus de Israel, aqui está cada irmão e cada irmã representando a sua casa, representando a sua família. Entra no lar, entra na família, muda o coração, muda a mente, arranca a doença, resolve os problemas, quebra o arco, corta a lança. Oh Pai querido, eu creio que a tua igreja vai sair daqui abençoada, a tua igreja vai sair daqui, oh Pai, recebendo a vitória, recebendo a bênção, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é luz, a tua palavra, Senhor, ela produz o resultado para o qual é enviada. Receba, minha irmã, receba, meu irmão, em nome de Jesus. A mão de Deus está estendida na tua casa, na tua família. Você vai ver o agir de Deus, você vai ver o operar de Deus, você vai ver o trabalhar de Deus lá na sua casa, lá na sua família. Poderoso Deus, em nome de Jesus, dá vitória a esse irmão, dá vitória a essa irmã, dá vitória a essa igreja, dá vitória a esse ministério, dá vitória, dá vitória. Entra com poder, entra com graça, entra com autoridade, muda a história, muda a situação. Eu creio, meu Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Receba a tua bênção nesta noite. Receba a tua bênção nesta noite. Não temas. Deus está agindo na tua vida, na tua casa e na tua família. Pai, obrigado. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. E se você crê, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe, irmãos, igreja. Pode se assentar. Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Tem anjos voando nesse Eita glória! meio do povo em cima do mar, subindo e descendo em todas as direções. Quase! A igreja subiu, vamos E ir assim, Deus, só sei que está cheio de milagres, pois o próprio Deus está aqui. Vem, anjos voando nesse
pastora Eliana. Glória a Deus, obrigado. Seja abençoado, né, Giovanni, né? Seja abençoado nessa noite. Eu tenho certeza que a boa mão de Deus já abençoa a todos. Eu creio. Irmão, esse é o culto da família, né? Quinta-feira próxima é o culto das crianças, né? Nós vamos cultuar junto com as crianças. Traga criança, traga um vizinho que possa ser abençoado pelo Senhor, e a bênção o Senhor te dará. Amém? Irmão, sábado pela manhã, a partir das 8, oração também em favor da família. Eu creio. Oração de 8 às 9 tem sido uma bênção, irmão. Essa oração tem sido maravilhoso. E domingo pela manhã, escola bíblica dominical a partir das 8. E domingo à noite, culto público normalmente, tá bom? Venha receber a bênção do Senhor, venha receber a bênção da família. Obrigado. O grande Deus estará com as mãos estendidas como sempre, abençoando. Amém. Irmãos, eu coloquei lá no grupo lá, eu queria que as irmãs viessem dar uma olhadinha, confirmar a medida da sua blusa, que é a mesma da do ano passado, tá bom? Eu preciso até domingo que os irmãos pelo menos dê a medida, porque na segunda-feira nós já vamos enviar para a estamparia confeccionar a nossa blusa. Nós temos menos de 40 dias para essa finalidade. Você que tem um sinal domingo, pode ser 50%, a camisa é R$35, você pode dar 17, pode dar 10, não tem problema, o que você tiver, é só para a gente segurar o trabalho, porque esse mês é mês de muita festividade. Aí vai entrando outra congregação, vai pedindo, vai passando na frente, aí nós vamos ficando para trás. Mas não pode cochilar com os olhos de ninguém, tem que dormir só com o nosso olho, né? Então, tem que ficar bem esperto, não é verdade? Então eu quero que os irmãos façam isso, por favor. O ministério ficou combinado de ser só a gravata com camisa branca, paletó preto, tá? Aí quem gostar da camisa, desejar comprar, como é o caso de alguns irmãos que desejar comprar, pode comprar. Eu achei muito bonita a camisa.